primeiro vídeo, vamos apresentar de forma resumida algumas técnicas de apresentação de trabalhos, uma das disciplinas da Escola Superior de Comando de Bombeiro Militar. Um dos questionamentos que podem surgir acerca dessa disciplina é se, quando apresentamos um trabalho ao final de um curso, utilizamos propriamente de uma técnica ou de uma arte. Na verdade, as duas coisas se fundem. Se procurarmos o significado de arte no dicionário, vamos verificar que arte é uma habilidade e vamos precisar usar a nossa habilidade para apresentar o nosso trabalho, apresentar o nosso produto ao final do curso. Se verificarmos o significado de técnica, a técnica é a parte material da arte. Então nós vamos materializar a nossa arte lançando mão de técnicas que nós vamos apresentar aqui para que possamos apresentar o trabalho ao final do curso da melhor maneira possível. E durante a apresentação do trabalho ao final do curso, qual será o objetivo do apresentador? O apresentador ou o aluno deverá ao final do curso persuadir o avaliador, ou seja, convencer o avaliador de um produto que faz sentido dentro da mente do próprio aluno. Ou seja, ele lançará mão de técnicas para fazer com que aquilo que está estruturado na mente dele faça sentido na mente do avaliador. E para isso ele deve fazer da melhor forma possível para que não haja ruídos, para que não haja dificuldade de entendimento na mente do avaliador. Um pensamento de Pedro Calmon diz que ao que escreve se exige caligrafia e ao que fala se pede califasia. Califasia é a boa dicção e a correta impostação de voz. Então o que nós tentaremos fazer ao final do curso é utilizar uma dicção boa e uma impostação de voz correta para que nos façamos entender de forma perfeita. Qual a importância da boa comunicação? O primeiro ponto é a facilidade no aprendizado. Nós sabemos que numa sala de aula, quanto melhor for a comunicação de um professor, melhor será a forma como o aluno aprenderá aquele conteúdo. De igual modo, quanto melhor for a comunicação do apresentador ao final do curso, melhor será o entendimento do avaliador. A outra importância se dá pela promoção da imagem pessoal. Com certeza, as pessoas que têm uma comunicação melhor, ela passa uma imagem pessoal melhor. Então, quanto pior for a nossa forma de nos comunicarmos, mais difícil será que a pessoa nos enxergue com uma boa imagem pessoal. E em terceiro lugar, apontamos também como importância na boa comunicação a credibilidade. Quanto melhor falamos, mais credibilidade passamos ao nosso ouvinte. Então, se queremos ao final do curso passar credibilidade dentro daquilo que estamos apresentando, melhor será que façamos de uma forma boa, de uma forma que a comunicação chegue de forma perfeita ao nosso ouvinte, ao nosso avaliador. Vamos falar agora propriamente de algumas técnicas. A primeira delas diz respeito à escolha do tema. Naturalmente, isso se dá bem antes do dia da apresentação final do curso, em outra disciplina. Mas é de crucial importância que você escolha um tema que você tenha afinidade com ele. Quanto mais afinidade você tiver com o conteúdo, vai facilitar no dia da apresentação final e, naturalmente, de perguntas que eventualmente venham a acontecer. Então, escolha temas que você tenha afinidade. A segunda técnica que nós queremos abordar aqui é o treinamento. O treinamento ele vai se desmembrar em algumas partes e a primeira parte do treinamento é o estudo. Quanto mais estudo o aluno puder exercer ao longo do preparo do trabalho e do preparo para a apresentação, melhor será a apresentação porque ele terá mais conteúdo para passar para os avaliadores e para a plateia que haja no momento. E facilitará também a resposta de perguntas que eventualmente surjam ao final da apresentação. A segunda parte do treinamento é o aprofundamento. Não adianta pegarmos conteúdos superficiais em apostilas ou tutoriais sobre o assunto que nós vamos abordar e termos somente isso como base para apresentarmos ao final do curso. O importante é que, durante a elaboração do trabalho, dúvidas que nos surjam, nós possamos pesquisar, nos aprofundar, encontrar outras bibliografias que falem sobre o assunto, para que tenhamos um conteúdo aprofundado. Isso também ajudará, naturalmente, em perguntas mais difíceis ou capciosas que surjam
após a apresentação do trabalho pela plateia ou pelos próprios avaliadores. A terceira parte do treinamento é a prática, ou seja, é importante que o aluno pratique a apresentação final antes mesmo dela acontecer. Isso pode se dar diante de uma plateia fictícia que você imagine estar diante de você, no ambiente em que você esteja. Pode ser para um familiar, pode ser para um amigo, pode ser até mesmo diante do espelho. Mas é importante que você pratique a apresentação na sua íntegra, como se estivesse no local da apresentação, quantas vezes for necessário. A quarta parte do treinamento é a repetição. Se percebemos que durante a prática não nos sentimos ainda seguros, repetimos exaustivamente até que nos sintamos confortáveis em apresentar aquele tema. É importante porque, na medida em que repetimos, percebemos que a nossa apresentação melhora, ou seja, a segunda apresentação naturalmente ela é melhor do que a primeira, a terceira é melhor do que a segunda, e assim sucessivamente. Quanto mais vezes repetimos, melhor fica a apresentação e mais seguros nos sentimos acerca do trabalho final. Uma outra técnica muito importante que favorecerá a apresentação final do curso é a interação. Na medida em que interagimos com outras pessoas, em especial com os nossos colegas de turma, isso faz com que surjam dúvidas que poderiam surgir somente no dia da apresentação. E isso faz com que busquemos respostas e ao final do curso estejamos mais preparados. Então interaja com seu colega de turma, interaja com os professores, interaja com pessoas que têm conhecimento do assunto, que detêm uma carga de conteúdo acerca daquela temática que você quer apresentar, e isso fará surgir novos pontos que poderão ser abordados no dia da avaliação final. Uma técnica muito interessante que nós queremos indicar aos nossos alunos é o entusiasmo. No dia da apresentação final, mostre-se entusiasmado, mostre-se motivado pela temática que você estará apresentando. Isso vai atrair a atenção dos avaliadores e vai cativar o público que estiver assistindo. O entusiasmo mostra quão importante você enxerga aquele tema. Se você vai vender um peixe, é importante que você mostre que aquele peixe é bom para o consumo. Se você se mostra desmotivado, de uma forma que não transmita a importância daquele tema, a pessoa que assiste aquilo pode achar que aquele peixe está estragado. Uma outra técnica muito importante de ser lembrada é a adequação do volume de voz. Ou seja, você vai verificar o ambiente para adequar a sua voz de acordo com as dimensões daquele local. Não adianta numa sala pequena você falar com volume muito alto, porque isso vai irritar as pessoas que estão próximas a você. Se a sala for muito grande, naturalmente você vai ter que usar um volume de voz mais alto para alcançar as pessoas mais ao fundo. Em alguns lugares se faz uso do microfone. A adequação do volume de voz deverá ser feita antecipadamente junto com o pessoal da técnica, principalmente se você for o primeiro a apresentar naquele dia. A outra técnica é a pronúncia. Procure pronunciar as palavras corretamente. Isso vai favorecer o entendimento daquele material que está sendo passado aos avaliadores. Uma vez que você utiliza a pronúncia errada das palavras, isso não só compromete a sua nota, como distrai a plateia. As pessoas passam a prestar atenção nos seus erros. Então, quanto menos erros de pronúncia, melhor será a sua avaliação. Uma outra técnica é a expressão corporal. É importante que se faça gestos, mas esses gestos devem estar de acordo com o que está sendo falado e não devem ser exagerados. Por fim, encerrando esse resumo de técnicas, olhe para os ouvintes, percorra uniformemente com o olhar toda a plateia durante a apresentação. Não fixe o seu olhar em apenas uma pessoa. Isso, além de causar constrangimento na pessoa que está sendo visualizada, transmite insegurança para os avaliadores em relação à sua pessoa. Não fixe também o seu olhar em apenas uma direção ou em apenas um objeto, porque isso também vai transmitir insegurança em relação a você. Agora, algumas observações importantes. Durante a apresentação, evite alguns vícios muito comuns, como, por exemplo, encerrar as frases com perguntas. Né? Ok? Entende? Tá? Isso transmite insegurança, porque o avaliador pode entender que, se você está perguntando, é porque não tem segurança daquele conteúdo. Outro vício muito comum são aquelas pausas longas faladas.
Isso também transmite insegurança e falta de conteúdo durante a apresentação. Gírias e palavras vulgares devem ser fortemente combatidas durante a apresentação. Isso transmite uma falta de vocabulário para o apresentador. O avaliador que percebe esse tipo de prática durante a apresentação, ele vai entender que o apresentador tem um vocabulário baixo, um vocabulário pobre, e isso pode comprometer na nota. Com relação aos slides, alguns cuidados devem ser tomados. O slide deve ser padrão da escola, a ser solicitado na divisão de alunos. O sumário é obrigatório. No primeiro slide deverá conter a data da apresentação e nos demais a numeração sequencial. Use preferencialmente tópicos, evite textos extensos. Explore bastante imagens e gráficos. Isto causa uma boa impressão e uma boa apresentação. Não se deve misturar fontes, ou seja, utilize o mesmo tipo de letra em todos os slides. Preste muita atenção ao contraste entre as letras e o fundo. Se o fundo for claro, utilize letras escuras. Se o fundo for escuro, utilize letras claras. Analise o tamanho das letras e das imagens de forma a ficar visível e confortável para quem assiste. Teste a apresentação no equipamento anteriormente à sua apresentação. Em relação à apresentação, inicie ao centro do local ou ao lado do púlpito. Não esqueça de pedir permissão ao mais antigo para iniciar. Não passe na frente da projeção. Evite ao máximo ficar de costas para a plateia. Não faça deslocamentos desnecessários. Em relação a gestos, é muito importante destacar que é muito mal visto pelas bancas avaliadoras alunos que fazem suas apresentações com as mãos nos bolsos, de braços cruzados ou com as mãos para trás. Agora, cuidado! Lembre-se que você está numa unidade militar. No dia da apresentação, atente para a sua apresentação pessoal. Esteja com o cabelo bem cortado, a barba bem feita e o uniforme bem alinhado. Preste atenção também para a postura condizente ao militarismo. Ao final da apresentação, lembre de agradecer a atenção de todos. Procure finalizar próximo ao púlpito, se colocando à disposição para responder eventuais perguntas. O cronômetro será encerrado no momento em que o aluno disser: "Está encerrada a apresentação".